Olá pessoal, ainda falando desse livro aqui, Senhor Jesus Cristo, do Larry Hurtado. Aqui na página 669, ele vai falar das teses do Walter Bauer, que é a tese de que o cristianismo começou plural e a ortodoxia veio depois. Ele contesta essa tese, ele não trabalha com essa tese, e ele vai mostrar que as teses de Bauer, elas se mostraram seriamente incorretas para a origem plural das comunidades cristãs ali, principalmente na Ásia, não se confirmou isso. Em Alexandria, aí ele se refere aos trabalhos de James McHugh e Birger Pearson. Tá? Além disso, a afirmação de Bauer de que a Igreja de Roma, no século II, fosse capaz de impor suas próprias formas de fé e ordem em outras localidades não está confirmada. Isso está na página 669. Ele vai dizer o seguinte: não havia, afinal de contas, nenhuma possibilidade real de um sucesso coercivo de cima para baixo para qualquer versão do cristianismo sobre alguma outra até depois de Constantino, quando a aprovação e o poder imperial puderam ser usados. Os bispos do século II eram eleitos pelos cristãos da região na qual serviam. Assim, por exemplo, se um bispo não tivesse suporte suficiente dos cristãos locais, dificilmente poderia lhe impor uma versão de fé contrária às preferências da maioria. Desse modo, se alguma versão do cristianismo gozou de êxito e se tornou mais proeminente do que outras nos primeiros 3 séculos, isso foi em grande medida o resultado de sua capacidade elevada de se recomendar a um número suficiente de adeptos. Para reiterar o ponto, o aparente êxito do que se estou chamando de cristianismo proto-ortodoxo provavelmente foi resultado de ensinamentos e comportamentos mais prontamente compreendidos e abraçados por mais cristãos comuns na época do que essas versões alternativas. Tá? Então, essa proto-ortodoxo, né, ela não teria como se impor ali a força, porque nesses primeiros séculos aí o cristianismo não dispunha desse recurso. Né? Aí vai falar dos gnósticos. E vai falar também do Justino, na página 717. Além dessas formas variantes do cristianismo do século II, aí ele fala de vários gnósticos, Marcião, Valentino e etc. Né? Entretanto, havia os círculos de judeus cristãos. Mas temos novamente o mesmo problema básico quanto às fontes. Não possuímos nenhuma fonte direta e incontestada do século II a qual possamos recorrer. Temos, entretanto, a resposta do Justino ao interlocutor judeu em seu diálogo com Trífon, capítulo 46, na qual ele se distingue entre dois tipos de judeus cristãos. Estamos em Antioquia. Lembra daquele episódio que Paulo repreendeu Pedro lá em Antioquia? Tinha uns cristãos judaizantes que queriam continuar seguindo a lei judaica? Essa situação está aqui descrita ainda no Justino do século II. Ele diz que ambos se identificavam como judeus e que ambos combinam a fé em Jesus como Messias e Filho de Deus, com a plena observância dos mandamentos da Torá, circuncisão, sábado e leis alimentícias. Mas Justino explica que um tipo de cristianismo judaico também exige que os cristãos gentios observem a Torá como condição para sua aceitação como membros e irmãos dos redimidos, ao passo que o outro tipo não o exige. Com os últimos, portanto, diz Justino, ele e os outros cristãos gentios podem ter comunhão, e eles podem reconhecê-los, por sua vez, como irmãos cristãos, embora ele também admita que alguns outros cristãos gentios não concordassem com isso. Isso é, de acordo com a descrição de Justino, nenhuma das formas do cristianismo judaico que ele conhecia era particularmente diferente de seus próprios círculos quanto às crenças sobre Jesus,
as tensões com o cristianismo gentio vinham da questão da observação da Torá, se ela era necessária para os gentios, assim como era para os crentes judeus. Então, veja, esse debate todo está em função das leis mosaicas. Não está havendo divergência entre esses grupos com relação a Jesus ser Deus. Não estão nem discutindo isso. Estão discutindo a necessidade de se cumprir o sábado, de se cumprir as leis alimentares. Bem antes da influência de Constantino e dos concílios de bispos a partir do século IV, já estava claro que o cristianismo proto-ortodoxo era ascendente e representava a emergente corrente principal. A devoção proto-ortodoxa a Jesus do século II constitui o padrão de fé e prática que moldou a tradição cristã dali por diante. Tá? Então, esse é o ponto destacado aqui. Muito obrigado, então.